Hoje, o papo é direto e sobre um dos temas mais duros, mas absolutamente necessários que a gente enfrenta no Brasil: a segurança das nossas crianças e a realidade da violência contra os menores. É um assunto pesado, sem dúvida. A ideia aqui é olhar para os dados, entender o contexto histórico que gerou a maior campanha de conscientização sobre o tema no país e, o mais importante, descobrir quais ferramentas a gente tem, na prática, para proteger essas crianças. Afinal, compreender o problema é sempre o primeiro passo. Bom, vamos direto ao ponto. 3. A cada hora que passa no Brasil, 3 crianças sofrem algum tipo de abuso. É literalmente uma contagem regressiva assustadora. Isso quer dizer que só no tempinho que a gente vai levar nessa explicação, a infância de alguém vai estar sendo violentada em algum lugar do país. Estabelecer essa urgência logo de cara não é nenhum exagero dramático, tá? É a nossa realidade nua e crua. Parte 1. Os números da violência. Vamos entender a escala exata desse problema. Para colocar a situação em perspectiva, estamos falando de 500 mil de crianças e adolescentes explorados sexualmente todos os anos no Brasil. É um volume surreal de vítimas. E o que realmente corta o coração nos dados, 51%, ou seja, mais da metade, tem entre 1 e 5 aninhos de idade. Estamos falando de bebês e crianças na primeira infância, gente que mal começou a andar e falar, na posição de mais absoluta vulnerabilidade. E isso ilustra perfeitamente o tamanho real do abismo. Sabe aquele 500 mil de casos anuais? É só a ponta do iceberg. Estima-se que apenas 7,5% dos casos cheguem a ser denunciados de verdade. Essa fatia gigantesca de 92,5% é o que a gente chama de cifra oculta. São os abusos que ficam no escuro, encobertos por medo, impunidade ou simplesmente porque a vítima não consegue pedir socorro. Os números reais são muito, mas muito maiores. Essa jornada começou há quase 50 anos, lá em 1973, com um crime terrível. Muito tempo depois, no ano 2000, o dia 18 de maio foi finalmente oficializado no Brasil como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual. E a coisa continuou evoluindo até que, em 2022, a campanha do Maio Laranja foi estabelecida oficialmente. Foi um processo bem lento de amadurecimento das leis como resposta a uma tragédia que o Brasil nunca esqueceu. E essa história humana por trás da data. Araceli Cabreira Crespo tinha só 8 anos. Em 1973, voltando da escola lá em Vitória, no Espírito Santo, ela desapareceu. O corpo foi encontrado dias depois, ela foi raptada, drogada e brutalmente assassinada. É super importante lembrar da Araceli com todo o respeito do mundo, porque isso tira a gente da frieza das estatísticas e mostra o que a negligência e a maldade realmente causam. O que rolou depois do crime foi uma sucessão de injustiças de embrulhar o estômago. Os suspeitos eram de famílias muito ricas e influentes, com fortes conexões na época da ditadura militar. Essa influência abafou a investigação de um jeito agressivo. Pasmem, 14 pessoas, entre testemunhas e investigadores, foram assassinadas ou ameaçadas. Em 80, até teve uma condenação, mas ela foi anulada depois por suposta falta de provas. O crime permanece sem solução até hoje, sendo o símbolo máximo da impunidade no país. Parte 3. O que é, afinal, o Maio Laranja? Basicamente é uma campanha nacional gigantesca de conscientização que faz do mês de maio um período de enfrentamento direto. O foco principal é dar visibilidade ao tema. A lógica é simples. A gente não consegue resolver um problema se a sociedade finge que ele não existe. É preciso ter essas conversas difíceis para garantir que os direitos das crianças sejam protegidos e que elas possam crescer em paz, longe de qualquer tipo de opressão. Na prática, o movimento acontece de várias formas. Prédios públicos ganham iluminação laranja para chamar a atenção visual de quem passa na rua. Rolam muitas palestras, eventos e campanhas na mídia. Mas um dos pontos mais importantes que os especialistas sempre batem na tecla é a educação sexual voltada para a idade certa. Não é sobre apressar a infância de jeito nenhum, é literalmente ensinar as crianças sobre os limites do próprio corpo, para que elas identifiquem se algo estiver errado e saibam pedir ajuda. Parte 4. As ameaças físicas e digitais de hoje em dia. Esse contraste chega a ser perturbador. Do lado físico, a gente quebra aquele mito do monstro desconhecido na rua escura. 68% dos casos contra crianças até 9 anos acontecem dentro da própria casa, cometidos por familiares ou pessoas muito próximas. Do outro lado, na arena digital, plataformas de chat e jogos tipo o Discord viraram terreno de caça. Predadores se aproximam criando uma falsa amizade para, aos poucos, aliciar e extorquir menores online.
Agora, o que é realmente intrigante e assustador na linguagem dessas plataformas é como os predadores burlam os adultos. Eles usam emojis normais como códigos. Por exemplo, o emoji de uva é usado porque uva em inglês soa quase igual à palavra para estupro. Berinjelas, pêssegos e até figurinhas de gatos viram gírias pesadas. Tudo começa com um papo super amigável e vai escalando para pedidos de fotos. Quando a vítima tenta sair fora, vem as ameaças de vazar tudo, levando ao que chamamos de estupro virtual pela câmera. Parte 5. Como prevenir e denunciar. A hora da ação. A pergunta de 1 milhão é: o que a gente faz? Especialistas incríveis como a Patrícia Almeida e a Kênia Gralha dão o caminho das pedras. Passo 1. Ensinar os limites do corpo desde cedo com projetos bacanas como o Eu Me Protejo. Passo 2. Se uma criança contar algo, escute sem questionar. Frases como "tem certeza" fazem a criança se fechar na hora. O acolhimento tem que ser total. Passo 3. Acione os meios formais. Disque 100, conselho tutelar ou vá na delegacia especializada. E a gente precisa ter um olhar redobrado para a neurodivergência. Quando falamos de crianças autistas, a vulnerabilidade pode ser ainda maior. A prevenção, nesse caso, tem que virar estratégia de rotina. A segurança precisa ser ensinada com repetição constante, muita linguagem visual, tipo cartazes e músicas, para que o conceito faça parte do dia a dia. A escuta ativa e o amparo aqui não são só importantes, são literalmente a única linha de defesa. Então, o ponto crucial de tudo isso é resumido no grande lema da campanha: proteger a criança de hoje é proteger o adulto de amanhã. É simples, mas é a pura verdade. Garantir a segurança agora previne traumas para o resto da vida e constrói uma sociedade melhor. Lutar contra o abuso não é um problema só das famílias das vítimas ou da polícia. É um dever absolutamente inegociável de todos nós. E para fechar essa análise, fica a provocação essencial do Maio Laranja. Se a própria casa é muitas vezes o local de maior risco e as telas abrem a porta para predadores invisíveis, a gente precisa se perguntar: estamos fazendo o suficiente dentro dos nossos lares para garantir que ninguém sofra em silêncio? A informação está na mesa. O nosso desafio real agora é colocar essa consciência em prática e fechar de vez as portas para qualquer tipo de violência.